Nós humanos convivemos com a natureza e dependemos dela, mas muitas vezes interferimos nos seus processos, às vezes de forma destrutiva, outras vezes com impacto positivo no meio ambiente. Hoje mostramos-lhes uma série de exemplos interessantes. Bem-vindos ao Eco África. Sou Dália Langa e falo-vos a partir de Maputo, Moçambique, nos temas de hoje. Em Moçambique, uma estilista usa tintas naturais feitas de folhas e raízes para produzir vestuário amigo do ambiente. No Egito, beduínos regressam a uma vida mais saudável por causa da pandemia. E espreitamos as novas tendências de mobilidade elétrica em África e na Europa. Fique conosco. Começamos o programa de olhos postos no futuro da mobilidade. Muitas pessoas usam mototáxis e em muitos países africanos este é o meio de transporte de eleição. Mas são poluentes e é por isso que na capital do Uganda, Kampala, o plano é trocar para motores elétricos e não apenas nas motorizadas, mas em todo tipo de veículos. Cada vez mais pessoas percebem finalmente que os meios de transporte têm de ser mais amigos do ambiente. Francis é dos poucos no Uganda a conduzir uma moto elétrica. Ele vê muitas vantagens nisso. Primeiro, é silenciosa. Segundo, não consome combustível. Terceiro, sobe muito bem as zonas altas. A entrega de comida de Francis está a ser aguardada com ansiedade por uma cliente grávida. Como ele poupou combustível, pode cobrar menos que a concorrência. Na verdade, ele é mais barato que os outros boda. Penso que os outros duplicam o preço. Literalmente tem sido bom para mim. Só em Kampala há mais de 130 mil motocicletas ou bodabodas que servem de táxi ou transportadores. Os veículos motorizados geram bastante poluição do ar, por isso o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente oferece consultoria e apoio financeiro à mobilidade elétrica na África Oriental. Precisamos de respostas intermédias e a mobilidade elétrica é uma delas porque é fácil de adotar, requer pouca infraestrutura, não tem emissões, então é uma mudança completa. Esse caminho requer pioneiros. Os graduados da universidade na Alemanha tiveram uma ideia pragmática: pegar nas motocicletas a combustível já existentes em Kampala e transformá-las em motas elétricas. Tudo o que removemos é o sistema de combustão interna e colocamos um sistema elétrico. Como se pode ver, esta é a mesma moto. O tanque de combustível está vazio. Claro, no interior colocamos um controlador elétrico, uma bateria como fonte de energia, substituindo o tanque de combustível e alguns controles digitais e um acelerador. As baterias de lítio recuperadas de velhos laptops são montadas nas unidades de baterias recarregáveis para as motas elétricas e o ciclo de reciclagem continua, mesmo quando as baterias ficam muito fracas, para usar nas motorizadas. O que fazemos é pegar nas baterias mais novas e usá-las para a mobilidade elétrica. Quando perdem um pouco a força, colocamos em sistemas de armazenamento, como bancos ou reservas de energia. E quando perdem novamente, vamos para tochas ou outras pequenas aplicações antes de serem descartadas. O estafeta Francis Okia é um dos 20 motoristas que testam as motos transformadas. Em média tem de regressar a Bodavec 2 vezes por dia para recarregar. Aluga a bateria por menos de 3 euros por dia. Ao todo, cortou os seus custos operacionais para metade. Este é o engenheiro alemão Daniel Dreher. Trabalhou para uma empresa de energia solar por vários anos, antes de decidir tentar tornar as motocicletas de Kampala mais limpas. Com a sua startup Zembo, agora importa motocicletas elétricas de última geração da China.
Cada uma é vendida por cerca de 1.000 euros. É muito dinheiro, mas os motoristas podem pagar por um período de 2 anos. E as motas elétricas são feitas à medida das suas necessidades específicas. O nosso modo de conduzir é diferente de um chinês que vai trabalhar. Aqui temos em conta o uso produtivo de centenas de quilómetros todos os dias. Por uma pequena taxa de pouco mais de meio euro, um motorista da Zembo pode trocar uma bateria usada por uma completamente carregada. As motas elétricas da Zembo são completamente ecológicas, uma vez que a eletricidade vem de uma estação de energia solar com painéis no topo do edifício da empresa. Há tecnologia limpa por trás das entregas de Francis Okia e um duplo sinal de esperança servindo as pessoas no confinamento por causa do coronavírus e um país mais limpo depois de a pandemia terminar. Como será a mobilidade no futuro? É uma questão cada vez mais importante nas grandes áreas metropolitanas. Na Europa, as soluções elétricas sem emissões poluentes são cada vez mais populares. E isto inclui também uma nova geração dos chamados mini-carros. São pequenos, coloridos e fáceis de carregar como um telemóvel. Os veículos que competem com bicicletas e trotinetes podem tornar-se um meio de transporte sustentável nas cidades. Estes carros pequenos e leves, com um ar divertido, são o futuro da mobilidade elétrica. Custam apenas 6.000 euros e são fáceis de carregar. Como um smartphone, basta ligá-los à tomada elétrica da sua casa por 3 horas e já está pronto para arrancar. É realmente emocionante. A ideia subjacente é que precisamos de carros elétricos que funcionam para as massas. Realmente quer ser ecológico, precisa pensar a partir do seguinte: preciso mesmo de um carro? A francesa Citroën é a primeira a fabricar em massa um carro elétrico de 2 lugares. O Ami pesa apenas 550 kg e está limitado a 45 km por hora. A AMI 100% elétrico vai competir com bicicletas elétricas, ciclomotores ou trotinetes elétricas. É uma nova geração de soluções de mobilidade elétricas europeias. A AMI traz de volta a mobilidade individual. Carros compactos e baratos estiveram muito em voga nos anos 50. Na Alemanha, os difíceis anos do pós-Segunda Guerra Mundial tornaram o minúsculo BMW iZ um sucesso entre os compradores. Mas depois da recuperação da economia, muitos voltaram para os carros grandes. Na tentativa de desenvolver carros mais eficientes em termos de energia, os microcarros passaram por um renascimento. O elétrico Microlino, desenvolvido por 2 irmãos suíços, é claramente inspirado no iZ da BMW dos anos 1950. Ficamos maravilhados com estes conceitos. Dissemos, ok, tem de ser pequeno e simples como os carros dos anos 50. Paul Label é um pioneiro dos microcarros. Em 2013, o engenheiro alemão criou uma equipa de especialistas em tecnologia para construir um veículo leve de 3 lugares e conseguiram. Com menos de 550 kg, este carro elétrico compacto é realmente incrível. Sou o tipo de pessoa que gosta de encontrar soluções para grandes desafios. O futuro será todo baseado na cooperação. Queremos lançar um carro entusiasmante e eficiente em energia. Já temos muitos carros grandes, agressivos, super rápidos nas nossas estradas. A Citroën permite até que os clientes personalizem os seus carros elétricos compactos. É muito simples. E o ACM de Label pode ser facilmente feito para caber um pouco mais de carga.
e também funciona como táxi. A ideia é produzir os carros em massa na Ásia. Foi lá que Paul Label encontrou a inspiração inicial para o seu carro compacto. Claro que andamos em tuk-tuks. Foi incrivelmente divertido. Conduzíamos esses veículos minimalistas sem janelas, sentindo o vento e experimentando tudo de forma mais viva. Isso mudou a minha visão sobre a mobilidade nas cidades. Carros pequenos podem até ser mais divertidos do que os grandes quando se conduz no centro das cidades. Uma vez no mercado, os carros compactos vão popularizar-se? E ajudar a tornar os veículos elétricos populares? Só o tempo dirá. É tão interessante ver como as pessoas respondem às circunstâncias da vida para mudar as coisas. Agora passamos da mobilidade elétrica para a moda. Uma jovem estilista de Moçambique decidiu parar de usar tintas químicas e fazer as suas próprias orgânicas a partir de plantas colhidas localmente por mulheres. O resultado, moda amiga do ambiente e com consciência social, que é igualmente bonita. Este top é feito de capulana reciclada, um pano usado em Moçambique. A estilista moçambicana Ricância Gira produz peças artesanais usando métodos sustentáveis. Depois da indústria petrolífera, a têxtil é considerada uma das maiores poluidoras ambientais do mundo. Mas a marca Afro-Ric da Ricância seguiu uma abordagem mais amiga do ambiente. Ricância diz que os preços da sua roupa são justos para garantir o pagamento adequado a todos os trabalhadores da cadeia de produção. A pandemia da Covid-19 fez crescer as suas vendas na internet, mas os clientes podem visitar o seu ateliê em Maputo por marcação. A África pode contribuir através da sua rica biodiversidade. Temos várias espécies em raízes, plantas que podem tingir, e essa é uma grande solução para o futuro, que nós podemos sim praticar o tingimento natural como uma solução da redução dos impactos ambientais que a cadeia têxtil traz durante o seu processo de produção. A Ricância acredita que ao oferecer soluções sustentáveis, a África pode revolucionar a indústria da moda. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. A nossa próxima reportagem é sobre deixar a natureza rejuvenescer sem intervenção humana ou não muita. Na Holanda foram criadas recentemente 5 novas ilhas no Mar de Wadden. O arquipélago, que não fica muito longe de Amsterdão, só pode ser alcançado de barco e é agora um paraíso para turistas e amantes da natureza. A 60 quilômetros de Amsterdão, num barco turístico, o destino é para as 5 ilhas, num mar ou lago fechado, criado do nada em 4 anos, chamado Markerwadden. Em 1976, a construção de uma barragem selada desta porção do Mar do Norte se tornou um lago sem entrada ou saída de água, lamacento e estagnado. Markerwadden foi eleito por causa de ter se livrado da cobertura sufocante, um manto escorregadio. Fizemos algumas ilhas e enchemos-las com o solo que causava o problema. Uma das ilhas está agora aberta ao público. Tem um porto que funciona para várias embarcações privadas, um centro de visitantes, uma praia e 5 casas que podem ser alugadas por uma semana. Há 4 anos não havia nada aqui, havia apenas água. Por isso, todos os canaviais, todas as manchas, todos os edifícios, as dunas de areia, etc., eram exatamente como o que vemos do outro lado. Apenas água simplesmente.
Os visitantes são atraídos pelo afastamento do local, embora esteja apenas a 1 hora do continente. Nature Monument é uma das ONGs holandesas por detrás do projeto. Logo que a lama e a areia foram bombeados do fundo do mar para formar 5 montes de forma grosseira, a água e o vento moldaram a nova terra. No início foram plantadas canas e gramíneas para reter as dunas de areia. A seguir, a natureza cobriu tudo com flores e plantas. Na última contagem, chegaram cerca de 120 espécies de aves, incluindo gansos, gaivotas, corvos-marinhos e mais de 2.200 andorinhas do mar comuns que nidificam. Lisbeth Baker investiga a vida marinha. Estou a retirar os níveis de oxigênio das camadas de água, bem como a temperatura. Uma das coisas interessantes que se vê no Macquarie é o que é feito dos sedimentos do lago McMurray, que originalmente era um mar, portanto é um sedimento marinho, e isso significa que o conteúdo mineral da água pode ser realmente elevado, porque provavelmente os sedimentos continuam a dar algum sal. A nova edição da costa holandesa é certamente um paraíso tanto para as aves, peixes como para turistas. Mas nem todos estão satisfeitos com o novo arranjo. Cerca de 20 quilômetros a norte, os pescadores da cidade de Urk dizem que declarar a área como reserva natural os privou de todo o lago Markmer de uma só vez. Não temos qualquer problema com as ilhas Markwaden. Também amamos a natureza porque somos pessoas da natureza. Mas fizemos todos estes investimentos e, de repente, eles cortaram-nos o caminho. Tínhamos 450 redes e agora só podemos utilizar 15% delas. Tentamos ir para fora, para o Mar do Norte. Adaptamos 2 barcos para isso, mas são demasiado pequenos. Tentamos, durante anos, ir lá para fora na primavera para nos recompormos. Na luta para atribuir terra e mar nos Países Baixos, densamente povoados, a natureza ganhou esta. Os peixes regressaram ao lago de Markmer, mas desta vez estão apenas a ser caçados pelas aves. Quando as pessoas interferem na natureza, também podem correr mal. O jacinto de água é uma planta aquática da Amazônia, na América do Sul, que chegou à África há cerca de um século. Esta espécie invasora cresce e alastra-se incrivelmente rápido e tem impactos negativos significativos no ecossistema. Entope rios e lagos e priva a água de oxigênio. Uma cooperativa de mulheres no Ghana desenvolveu uma forma lucrativa de combater o problema. É tempo de colheita no Rio Volta, no sul do Ghana. Estas mulheres trabalham para a iniciativa Global Mamas e estão a apanhar jacintos de água perto da cidade de Akuzi. É uma planta comum na região. A Global Mamas transforma os caules numa fibra natural. Florence Atitogbe tem agora um rendimento certo. Temos aqui o jacinto, mas não sabíamos usá-lo. Quando a Global Mamas chegou, ensinou-nos e agora estamos a colhê-lo e a vendê-lo à iniciativa. Depois recebemos o dinheiro para sustentar a nossa família. Mais de 30 mulheres locais processam várias toneladas de jacinto de água por mês. As plantas são invasivas e altamente problemáticas, especialmente para os pescadores. Aqui no Lago Vitória, as suas densas folhas criam uma espécie de tapete flutuante que dificulta o movimento dos barcos. As capturas dos pescadores têm caído dramaticamente. Em Potsdam, na Alemanha, Michael Burker passou anos a investigar espécies invasoras como os jacintos de água e a estudar o seu impacto no ecossistema aquático. Quando a maior parte da luz solar é absorvida na superfície, muito menos alcança as profundezas. Isto leva a uma grande redução no crescimento das algas, por isso não há nutrientes disponíveis. Não há jacintos de água em exposição aqui porque já não é permitido o seu cultivo na União Europeia. Em África, onde se expandiram em massa, estão em curso esforços para encontrar novas soluções para combater as espécies invasoras.
Há dois tipos de gorgulhos que comem jacintos de água e se reproduzem nas suas folhas. Por isso, foram introduzidos em áreas problemáticas em África como forma de reduzir a propagação das plantas. Mas antes de se fazer algo assim, é preciso ter a certeza absoluta de que eles não vão decidir que preferem comer outras plantas aquáticas africanas em vez dos jacintos de água. Na maioria das regiões, as plantas ainda têm de ser colhidas, de preferência, antes que cresçam de forma descontrolada. A Global Mamas processa apenas uma parte dos jacintos de água colhidos no Rio Volta, mas pelo menos encontraram uma utilização construtiva para esta espécie invasiva e altamente desafiante. A pandemia da Covid-19 atingiu duramente os beduínos no Egito, uma vez que muitos deles trabalhavam no turismo como guias ou em hotéis no Mar Vermelho. O coronavírus trouxe as proibições de viagens e os confinamentos. Quando perderam os seus empregos, muitos beduínos decidiram voltar para as suas comunidades nas montanhas, muitas vezes sem alternativa. O lado positivo desta mudança radical nas suas vidas, no entanto, é que está a beneficiar o meio ambiente. Em Santa Catarina, terra do beduíno de Jabalia, a Covid-19 parou completamente o turismo. Os que trabalham na indústria ficaram sem rendimentos. Muitos em Jabalia regressaram a um modo de vida mais tradicional. Alguns têm jardins que têm 1000 anos de idade. Moussa Mohamed disse que revitalizou a sua horta familiar para cultivar alimentos. Aqui em Santa Catarina, cerca de 50% ou 60% trabalham no turismo. Não há outro emprego ou rendimento no final do mês. Por isso, começamos a viver como os nossos pais e avós viveram, do seu jardim. Ele cultiva vegetais. Também tem algumas árvores enxertadas, uma técnica muito usada aqui. Esta é uma árvore enxertada. Era uma amendoeira amarga e nós enxertamos uma mechoeira sobre ela. Está a ir bem. Plantar árvores de fruto é uma longa tradição entre os beduínos de Jabalia. Ahmed Mansour Diguni é proprietário de um dos pomares mais antigos da região e cuida dele há décadas. Ele encoraja outros beduínos a regressar às suas raízes. O que quer que façamos no mundo civilizado não nos servirá. A nossa natureza não é civilizada. A nossa natureza é beduína. O grande desafio que os beduínos enfrentam na agricultura é a falta de chuva. Agosto é a época mais quente e a água é escassa. No ano passado, as chuvas de inverno encheram os aquíferos de granito, mas nem sempre é assim. As pessoas aqui têm de se adaptar à escassez de água. O que cresce mais aqui são amêndoas e romães porque toleram a seca. A água que utilizamos é a água da chuva e dos poços. Às vezes há chuva, outras vezes não há nenhuma. A altitude e o clima criam um microclima ideal para o cultivo de árvores e vegetais, uma vantagem sobre outras regiões do Egito. Em períodos de seca, quando os poços não fornecem água de irrigação suficiente, os beduínos irrigam a partir de poços altos nas montanhas. Mahmoud Mansour Diguni, um ancião beduíno com um vasto conhecimento, está feliz com o regresso das pessoas aos seus jardins. Se cultivam algumas árvores de fruto e alguns vegetais, mas outros verdes e têm algum gado para poderem obter um pouco de leite, não precisam de mais nada do exterior. Cultiva amêndoas que lhe fornecem dinheiro para gerar rendimentos. Possuir gado, cultivar alimentos e manter pomares de fruta fazem parte do estilo de vida Jabalia. Agora, voltar atrás neste estilo de vida tradicional está a provar ser um salva-vidas. Quando a proteção do meio ambiente também significa lucros financeiros, é mais provável que as pessoas queiram se envolver. É uma das conclusões desta história e uma questão que muitas vezes abordamos no EcoAfrica. Se não quer esperar uma semana pelo próximo programa, visite-nos nas nossas redes sociais. É tudo por hoje. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo. Até a próxima.